Você já sentiu crise de tontura muito forte, que vem junto com sensação de ouvido entupido e zumbido lá dentro do ouvido? Essas crises parecem que vêm do nada e acabam atrapalhando toda a sua rotina? Se sim, você pode estar convivendo com a doença de Meniere, que é uma doença do ouvido interno que vai muito além de uma simples tontura. Eu sou a doutora Kênia Chaves, médica, otorrinolaringologista e otoneurologista, e nesse vídeo eu vou te dar explicações detalhadas sobre o que é essa doença de Meniere, quais são os sintomas, como é o diagnóstico e o principal, quais são os tratamentos mais eficazes. A doença de Meniere é uma doença do ouvido interno, como eu falei, que a gente chama de labirinto, e é causada por um desequilíbrio na produção e absorção do líquido que circula dentro dele, chamado endolinfa. O acúmulo da endolinfa dentro do ouvido interno pode causar crises que assustam bastante. Os sintomas clássicos da doença de Meniere são uma crise súbita de vertigem, ou seja, aquela tontura em que tudo roda e é muito intensa, podendo ser acompanhada de náusea e vômito e que dura de alguns minutos a várias horas. Essa crise de tontura é acompanhada por alguns sintomas do ouvido, sempre de um ouvido só, principalmente sensação de ouvido entupido, zumbido e perda auditiva. No início, essa perda de audição é apenas durante a crise de tontura, mas à medida que a doença vai progredindo, essa perda auditiva vai ficando permanente e progressiva. O diagnóstico da doença de Meniere é clínico, ou seja, baseado na história detalhada do paciente. Mas também podemos usar alguns exames, principalmente a audiometria, para retratar essa perda de audição flutuante no início do quadro ou progressiva nos quadros mais avançados. Os testes vestibulares, como o VRIT e a vectoeletronistagmografia, também nos ajudam a saber como está a função do labirinto, na verdade a função de equilíbrio do labirinto, se está preservada, ou seja, no início da doença, ou se já está afetada numa doença mais progressiva. Em alguns casos também usamos exames de imagem, principalmente ressonância do crânio e de ouvido interno, para excluir outras doenças, principalmente tumor. Outros exames muito importantes são exames de sangue e muito detalhados, porque através desses exames a gente busca causas para a doença de Meniere. Fazendo o tratamento correto dessas causas, a gente consegue evitar a progressão da doença. Aliás, aqui eu deixo um adendo. Existe uma diferença entre síndrome de Meniere e doença de Meniere. Os sintomas dos dois são exatamente iguais. O que diferencia é que na síndrome de Meniere a gente consegue ver nos exames, principalmente os de sangue, qual é a causa dessas crises e a gente consegue fazer o tratamento dessa causa, por isso a gente impede a progressão da doença. Já no caso da doença de Meniere, esses exames vêm todos normais, então a gente não consegue descobrir a causa da doença e a gente precisa acompanhar o paciente mais de perto e por um período mais prolongado. O tratamento da doença de Meniere é individualizado e feito por etapas. Ele pode incluir dietas com restrição de sal, açúcar e cafeína, uso de medicamentos vasodilatadores como betestina ou diuréticos, reabilitação vestibular naqueles pacientes que têm uma tontura residual, um mal-estar, um desequilíbrio, mesmo depois que cessam aquela crise de vertigem em que tudo roda. E em casos mais graves, alguns procedimentos, como aplicação intratimpânica de corticoide e até cirurgia. Mas o tratamento não para por aí. Na minha prática, usamos abordagem integrativa, porque sabemos que o labirinto é sensível a inflamação, estresse, sono ruim e deficiências nutricionais. Por isso, podemos usar suplementos antioxidantes, como coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, que ajudam a proteger as células do ouvido interno, magnésio, que contribui para o controle da excitação neural e vascular, e em casos selecionados, após avaliação laboratorial detalhada, suplementação de algumas vitaminas e minerais, principalmente vitamina D, vitamina B12 e zinco. Tudo isso, claro, após exames de sangue completo e uma avaliação criteriosa, porque suplementar sem saber o que está em falta também pode ser um erro. A doença de Meniere pode ter controle e a qualidade de vida é possível sim, quando o tratamento é feito através de um plano estruturado, individualizado e com um olhar bem amplo. Se você tem tontura, zumbido e perda auditiva recorrente, não normalize isso. Procure um otoneurologista, como eu. Um diagnóstico precoce e o início correto do tratamento pode mudar o curso da doença. Por isso, se esse é o seu caso, clique no link na bio e agende logo sua consulta.